Ô, Júlio, nós como produtores de conteúdo, eu também acabo produzindo conteúdo Claro. bíblico, você também. Sim. Mas né, a gente se esbarra direto em assuntos bem polêmicos, né? Como é na sua vida essa questão de se esbarrar em polêmicas, em coisas que, para nós, tempos atrás, eram coisas... Como, aliás, parece que a gente não está falando coisas novas. Nós estamos repetindo o que a gente sempre disse. Mas os tempos mudaram. E aquilo que nós falávamos ontem, hoje se torna um pouco mais difícil de ser digerido, um pouco mais incômodo esse conteúdo, e a gente acaba esbarrando em temas muito polêmicos na atualidade. Como você lida com essas coisas? E você já viveu essa experiência de se esbarrar em algum tema polêmico, Perfeito. produzindo conteúdo bíblico? Já sim. A polêmica vende. Existem pessoas que vivem de polêmica porque polêmica dá retorno. Então, o que você acha? Qual que é a sua opinião sobre essas pessoas que vivem de polêmica? E tem gente que vive de polêmica negativa, né? Esse é o pior. Porque existe. É aí que está. A gente não pode generalizar. Existem polêmicas, existem situações que precisa haver posicionamento. E as pessoas esperam posicionamento nosso. Como influentes, como líderes, como pastores, como alguém que está ali. As pessoas querem que alguém... fala na vida delas? E pessoas que esperam de nós que nós representatividade. Representatividade, ponto, perfeito. As pessoas esperam de nós representatividade. Porém, nós precisamos entender que nem todo assunto, nem toda polêmica a gente precisa entrar. A gente precisa filtrar e discernir isso. Existem textos que eu arquivei, existem textos que eu escrevi e não postei. E eu sabia que ia me dar um retorno grandioso. E quando você esbarra sem querer? Se eu posto, dá problema. Então, você precisa filtrar isso e discernir isso. Mas existem assuntos que a gente não pode se omitir. Por exemplo, o texto meu que mais viralizou foi o texto que, por exemplo, trouxeram... teve uma escola de samba, se eu não me engano, foi em 2020, que trouxe um Jesus para o sambódromo. Um jovem que estava crucificado numa cruz, e houve assim, toda uma discussão na internet sobre aquele Jesus. E um aspecto levaram ideológico... esse Jesus para a passarela de samba, para o sambódromo, para exaltá-lo ou para escarnecer? Não, trouxeram esse Jesus para dizer que esse Jesus do sambódromo representava um aspecto ideológico. E aí o que eu faço? Eu escrevo um texto... Em resposta. Em resposta. É uma reação. E o nome do texto era: O Meu Jesus Não É o Jesus do Sambódromo. Ok, então você reage a isso. Eu reagi a isso. Eu escrevi: O meu Jesus não é o Jesus do sambódromo. Meu Jesus não é o Jesus das minorias. Meu Jesus é o Jesus de todos. Meu Jesus, ele não veio trazer... não era só o Jesus dos pobres. Meu Jesus alcançou Nicodemos, alcançou José de Arimateia, que era um homem muito influente, muito rico. Um senador romano. Um senador romano que tinha acesso a Roma, que tinha acesso à liderança de Roma, né? Então eu trouxe todo esse contexto desconstruindo esse Jesus do sambódromo, o Jesus que representa um aspecto ideológico, que Jesus também trouxe uma mensagem dura, que Jesus disse: eu não vim trazer paz à terra, eu vim trazer espada. Então eu trouxe esse contexto e eu posto. Quando eu postei esse texto, eu dormi com cerca de 120 mil seguidores e acordei com quase 200 mil seguidores. Porque viralizou e muitas pessoas se identificaram. Então, a polêmica, ela traz benefícios para porque tem gente que vive disso, mas a polêmica também é tóxica. Eu vejo que existem... Mas nesse caso você reagiu, você quis reagir, Exato, você quis se posicionar. E quando você se esbarra sem querer? Aconteceu isso comigo já. E por não saber filtrar. Em que aspecto, em que tema? Por não saber filtrar. Eu acabei entrando num debate sobre... eu acabei postando um texto sobre aborto e eu não soube me posicionar. O texto foi assim... dentro da minha opinião, dentro da fé que eu carrego, dentro daquilo que eu acredito, porém,
o meu texto ele acabou oferecendo margem para que eu fosse processado. E eu acabei... E você foi processado? Fui processado. Acabei Por quem? tendo por uma ONG LGBT. Essa ONG LGBT... O que aconteceu? Essa ONG LGBT acabou me processando. Uma ONG LGBT te processou por causa do assunto aborto? Por conta do assunto, por conta do assunto aborto. E aí, dentro desse processo, me serviu, eu tive essa maturidade de ter esse cuidado hoje para me posicionar. Isso quer dizer que eu sou a favor do aborto? Não, eu continuo contra. Isso quer dizer que eu vou me calar? Não, eu ainda vou continuar me posicionando. Porém, com mais cuidado, por quê? Porque eu preciso entender também que os tempos mudaram. Que a forma com que você se posiciona na internet também mudou. Então, como que eu mudo? Eu preciso, não é sair postando. Se eu vou entrar em algum assunto, eu preciso Isso é muito sério, eu né? preciso me cercar judicialmente. Não é só sair postando coisas. Não é só sair postando, porque os tempos mudaram. Eu preciso entender o contexto. Eu preciso entender que nem toda a guerra também eu vou travar de maneira errada. Se é que pode falar, e se não puder, nós entendemos, mas em que parte do seu texto deu margem para um processo? Quando eu disse assim, dê uma madeira na mão. Você deu um exemplo. Eu dei um exemplo. E esse exemplo... quando eu disse assim... As pessoas se sentiram ofendidas. Se sentiram ofendidas. Quando eu disse assim, coloque uma marreta na mão dessa menina e peça para ela matar a criança. Será que ela tem coragem de matar essa criança? Ok. E aí a comunidade LGBTQIA+, foi que te processou? Foi. Eu não entendi por que esta comunidade em específico, por esse tema... Por ser minoria, eles... Por ser minoria, na realidade... O intuito hoje é calar quem tem voz nas redes sociais. Então, existe uma militância hoje que busca silenciar quem se posiciona nas redes sociais. Principalmente as pessoas que existe uma fé. E esse posicionamento mediante a fé que essas pessoas têm se torna contrária o que essas pessoas buscam. Você sentiu que a sua opinião foi cassada, que foi uma batalha contra a opinião? Eu fui cerceado. A minha fala e o meu posicionamento foi cerceado. Como foi essa experiência, cara? Para mim foi assim, não foi fácil, porque é uma coisa que a gente não acredita que vai acontecer num país como o nosso, né? E acontece. Eu sou vítima disso. Eu fui vítima disso e Mas aconteceu até comigo. você acreditaria que chegaria a esse extremo? Não acreditaria. E eu vejo que hoje a liberdade de expressão, para mim, no Brasil, é utopia. Não é verdade. Nós vivemos um tempo que não existe liberdade de expressão nesse país. Ou parece existir apenas para uma parcela Na realidade, a liberdade de expressão... Vou refazer o que eu estou dizendo. A liberdade de expressão hoje é só para um segmento.